Olá, muito boa noite para você. Agora são 9 horas e 3 minutos. Está no ar o Sala Debate. Olha só, um levantamento divulgado recentemente pela Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 20% das crianças e adolescentes do mundo todo sofrem com algum tipo de transtorno de comportamento ou mental. Esse dado preocupa especialistas, há quem diga que o tema é transversal e passa por diferentes vertentes, não só pela área médica, como também a área social, a área educacional. Atualmente, observa-se aí o crescente uso infantil de remédios com tarja preta para algum tipo de tratamento psiquiátrico. O Instituto Internacional de Marketing Farmacêutico, IMS, mostra que no Brasil, por exemplo, houve um aumento médio de cerca de 10% na venda e no consumo de medicamentos dessa categoria. Mesmo com a venda regulada, eles estão entre os mais vendidos nas farmácias. Diante dessa realidade, a questão do abuso na prescrição desses medicamentos acende o sinal de alerta de psiquiatras, pediatras e psicólogos e, é claro, também de toda a sociedade. Levando em conta que a saúde mental infantil impacta no desenvolvimento e no rendimento escolar, com consequências muitas vezes graves até na vida adulta, o assunto envolve ainda o bem-estar de toda a família. Há pesquisas que apontam até mesmo para o aumento de divórcios influenciados por essa questão. Enquanto alguns psiquiatras defendem o uso desses medicamentos para tratamento imediato, alguns psicólogos divergem e dizem que os pais e educadores devem sim se unir e tentar outras alternativas, como por exemplo atividades físicas e lúdicas, antes de investir no consumo de algumas pílulas. Mas como saber se a medicação é realmente necessária? Quais são os riscos de não oferecer esses remédios, por exemplo? Os efeitos colaterais podem aparecer em um dado momento no futuro? Pois bem, vamos tirar todas essas dúvidas e discutir melhor esse assunto a partir de agora com a psiquiatra da infância e adolescência, a doutora Kátia Beatriz Correia e Silvia, que está aqui conosco, que também é membro da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, e a mestre em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP, a Universidade de São Paulo, a Vânia Calado, que também é professora da Universidade Potiguar. Muito boa noite, Vânia. Boa noite. Kátia, muito obrigado pela presença no programa de hoje. Eu lembro que você de casa é sempre nosso convidado para participar. Procure pelas nossas postagens. Estamos aqui com o nosso perfil no Facebook na tela. Acesse facebook.com/canal Futuro Oficial. A partir de agora, o envio de perguntas está liberado, comentários. Aproveite, você que é pai, que é mãe, que é avó, professor, professora, que lida de alguma maneira com a rotina de crianças e adolescentes e tem dúvidas sobre esse assunto, clique aqui neste post onde temos este menino e deixe seus comentários aí para as nossas entrevistadas gentilmente responderem algumas das suas perguntas. Vocês podem fazer o mesmo pelo twitter.com, tá aí, nosso perfil é o @Canal Futura, mande suas perguntas e você pode participar também acompanhando o programa ao vivo aqui no site do canal futura.org.br. Kátia, Vânia, vamos começar esse debate rodando uma reportagem para trazer um pouco do contexto deste programa. Vamos lá. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses são os 3 principais sintomas de quem é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, apontado por médicos como a doença psiquiátrica mais comum na infância e na adolescência. Segundo a Associação Brasileira do Transtorno de Déficit de Atenção, cerca de 7% das crianças de 6 a 12 anos no Brasil sofrem com a doença. Quando a falta de atenção e a agitação acima do normal se acumulam e persistem até a vida adulta, o prejuízo também aumenta. Organizar o dia a dia, planejar o futuro e manter o emprego são tarefas quase impossíveis de realizar para quem sofre desse mal. Os remédios tarja preta para esse tipo de tratamento, no entanto, preocupa. Levantamento feito a pedido do Canal Futura pelo Instituto Internacional de Marketing Farmacêutico, IMS, mostra que houve um aumento médio de 10% na venda e consumo de medicamentos dessa categoria para transtornos psiquiátricos, inclusive o TDAH, no Brasil, nos últimos 5 anos. Esse número subiu de 49,5 milhões de caixas de ansiolíticos comprados em 2010 para 54,5 milhões em 2014. A partir desses dados, especialistas alertam que é preciso detectar quando há abuso na prescrição desses medicamentos, em especial para crianças. Muito bem, Kátia, Vânia, esse é um tema que envolve muito debate. Eu queria, num primeiro momento, ter a reflexão de vocês sobre esse momento pelo qual nós estamos passando. É um momento em que a OMS alerta um consumo excessivo e a gente percebe aí, não só entre crianças e adolescentes, mas entre adultos também, o consumo excessivo. Kátia, como é que você interpreta esses números recentes? Olha Boa só, noite. Boa noite.
A gente tem que avaliar essa explosão numérica sob vários pontos de vista, né? Quer dizer, aí estão embutidos vários grupos que estão usando a medicação. Uma coisa que essa reportagem falou é que o metilfenidato ele não é um ansiolítico. Então, a gente já tem que começar a avaliar. Temos os ansiolíticos e o metilfenidato. Crianças, adolescentes, adultos diagnosticados como TDAH podem e devem sempre fazer o uso do metilfenidato, mas a gente tem outros grupos usando medicação de forma equivocada, né? Pessoas, que é o que a gente chama de uso recreativo, pessoas que usam quando estão estudando para provas ou para concursos e acreditam que tomando a medicação vão ficar mais atentos, vão conseguir ficar mais tempo acordados, estudar durante mais tempo. Isso é uma ideia equivocada. Vânia, como é que você interpreta esses números nesse atual momento brasileiro? Bom, eu gostaria de trazer uma reflexão em relação a esses números para além do TDAH. Né? A gente faz uma discussão relacionada à medicalização da vida. Né? E o TDAH ele está relacionado à medicalização da educação, que é como se fosse um recorte da medicalização da vida. O que significa isso? Significa que atualmente aconteceu um boom, vamos dizer assim, uma explosão, né? De discursos e práticas que se atravessam não só profissionais, mas também a população, que tende a ver no medicamento, em medicamentos, a solução para os seus problemas, né? Reduzindo a questões orgânicas a resolução dos seus problemas. Então, assim, como apareceu na reportagem, nós temos uma vida corrida, temos que trabalhar, temos que fazer uma série de coisas. As crianças, os adolescentes, eles têm que estudar, têm que ter um excelente comportamento, um excelente rendimento, depois têm que fazer inglês, têm que fazer aula de música, têm que fazer esportes, né? Tudo muito bem comportados, obedientes e, no final do dia, dormir tranquilamente, sem crítica, sem questionamento nenhum. Aquele momento livre, aquele momento de ser criança, né? Esse momento acabou, a exigência ela é muito grande. E assim como os espaços de lazer, de brincar e de lúdico, tanto para as crianças como os adolescentes, também está reduzindo. Né? Então, esses dados, eles fazem parte de uma discussão maior. Agora, o que você quer dizer com recorte. isso? Com a rotina de crianças e adolescentes na sociedade contemporânea, né? Pegando 30, 20 anos para cá. O que você quer dizer com isso, com relação à quantidade de atividades que elas fazem hoje em dia? Já despertam a criança e adolescente e isso não seria necessariamente um diagnóstico como qualquer tipo de transtorno? O que eu quero dizer é o seguinte, que essa rotina que ela é imposta não só à criança ou ao adolescente, ela tira da criança e do adolescente a possibilidade de descansar, a possibilidade de desenvolver atividades para poder se concentrar, para poder fazer as atividades escolares. Então, assim, vamos pensar, se a criança fica o dia inteiro na escola ou volta para casa no outro turno, né? E aí ela vai ter que fazer uma série de atividades. E ela não tem um momento para descansar. Então, a criança ela precisa desse momento. E aí, quando ela vai para a escola, né, ela não consegue ficar parada. Ela fica irritada, ela fica agitada, né, aparece o comportamento impulsivo, não só da criança, mas também do adolescente. Então, essa questão, né, uma crítica, a gente faz uma crítica a essa fala que foi feita no início da reportagem, é uma das doenças, transtornos mais comuns da infância e da adolescência. Então, eu quero só colocar uma reflexão de que como assim existe uma doença mais comum, né, na infância e da adolescência. A gente tem que parar para refletir sobre isso. O que está gerando isso? Né? Porque essa compreensão, deixa eu só finalizar aqui o meu raciocínio, tem uma compreensão de que é um transtorno orgânico. Sim. E a reflexão que eu quero fazer é que não necessariamente esses comportamentos, esses sintomas, esse conjunto de sintomas tem uma origem orgânica. É essa a reflexão que a gente faz nessa discussão sobre medicalização da vida e da educação. Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que a gente tem que questionar o que está sendo chamado de medicalização da vida, né? Eu acho que existem pessoas que podem fazer um uso abusivo, como sempre existiram, desde que eu comecei há 37 anos atendendo no SUS. As pessoas usavam diazepam para não ver uma série de coisas, mas isso é uma coisa antiga, isso não é uma coisa agora.
né? Então, eu questiono um pouco essa coisa de medicalização da vida e medicalização da educação. Existe, sim, essa situação que a Vânia colocou, né? A gente está numa vida corrida, a gente está tendo um nível de exigência e um nível de competitividade muito grande, e isso traz uma exigência para crianças e para os adolescentes, mas eu não sei se seria só isso, né? A gente tem essa situação, pessoas que estão nessa situação e reagem dessa forma, mas a gente tem sim situações orgânicas onde você vê uma criança sem conseguir se concentrar, sem conseguir produzir, sem conseguir prestar atenção, sem conseguir parar quieta, e você fazendo um diagnóstico adequado, um diagnóstico bem feito, você pode ajudar aquela criança a ter uma vida normal, né? Não são só esses fatores que provocam esse tipo de reação. Nós temos as duas coisas, elas podem conviver e convivem perfeitamente juntas. Vamos lá, facebook.com/canal Futuro Oficial, as primeiras participações surgindo aqui para as nossas convidadas. A Fernanda Pereira afirma o seguinte: olha, tem uma filha de 15 anos surda com problemas comportamentais, ela vive sempre do contra, nunca concorda com nada, e o que eu posso fazer nesse sentido? Alguma recomendação para a Fernanda, independentemente de termos aqui uma quantidade suficiente de informação sobre a família dela? Ela precisa primeiro ser vista por alguém especialista nessa questão, em surdez. Não só um médico, como alguém da área da educação, principalmente, porque é uma educação muito específica e que tem que se dar. Eu me lembro que eu fiz, quando há muitos anos atrás, eu fiz um diagnóstico, uma moça que veio de fora, com uma criança com uma suposição de autismo. Não era, a criança tinha surdez. Então, a criança não tinha nada psiquiátrico. Né? Então, isso precisa ser visto com muito cuidado, sim. Vamos lá, mais perguntas aqui, Vânia. Boa noite, meu nome é Cris. Eu sou professora da rede estadual especialista em deficiência intelectual. A partir do momento que o aluno apresenta comportamento diferenciado, fazemos a avaliação e, percebendo a dificuldade, encaminhamos para os especialistas. Mas alguns pais reclamam de não conseguir atendimento, alegando que o órgão não aceita bem nosso encaminhamento do professor. Qual é o melhor caminho nesse sentido para que eu possa ajudar esses pais a receberem um atendimento necessário? A pergunta da Cris. Obrigado, Cris, pela sua participação. Alguma recomendação, Vânia? Sim, tenho recomendações. Esse comportamento que não é esperado, que é considerado anormal, precisa ser compreendido primeiro em relação à inserção dessa criança, desse adolescente na escola. Porque a gente entende que as queixas escolares relacionadas a comportamento ou aprendizagem também tem sua origem na prática pedagógica, em questões institucionais, nas relações da criança, do aluno com os seus colegas, como ele se sente ali enquanto um ser que está aprendendo, não só em questões familiares ou em questões orgânicas. Então, essas questões têm que ser consideradas. E aí a escolha por um profissional, o encaminhamento tem que ser feita tendo como base se esse profissional vai olhar isso também e ajudar essa instituição a repensar isso e avaliar isso. Mais perguntas aqui do Jorge Lopes. O TDAH tem alguma relação com a genética? Sim, a origem do TDAH é uma origem orgânica, hereditária, não pula geração, e a gente tem isso já bem estabelecido, várias pesquisas onde isso já está muito claro, é uma origem genética. Um pediatra pode identificar isso ao avaliar uma criança? Se ele for um pediatra treinado em TDAH, né, se ele tiver um estudo mais aprofundado nessa questão, sim. E seria muito bom. Pode, por favor, Vânia. Recentemente, o ano passado, a BRATS, que é o Boletim Brasileiro de Avaliação e Tecnologias em Saúde, publicou alguns dados relacionados a pesquisas de meta-análise sobre as metodologias desses estudos que tentam avaliar não só a efetividade de medicamentos, mas como também as origens, né? Causas orgânicas, e dentre eles citaram também a origem genética. Né? Além da BRATS, nós temos alguns profissionais da área da medicina, da pediatria,
área da neurologia que vão questionar essas descobertas científicas com essa certeza. São estudos que trazem hipóteses e não certezas. Né? Uma das profissionais, ela é uma professora da Unicamp, ela se chama Maria Aparecida Afonso Moisés. Ela estuda esse assunto também há mais de 30 anos. Né? Nós realizamos alguns eventos internacionais e trazemos neurologistas, psiquiatras de fora do país que também concordam com ela e com esses estudos. Muito bem, vamos trazer agora mais uma convidada para este debate que vai participar conosco via internet, é a Rosana Moreira Silva Paulo. Ela é funcionária pública e contadora de histórias. Fala conosco, a produção pode confirmar para mim, diretamente da Bahia. Rosana, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, eu agradeço o convite. Rosana, a gente tem informação aqui de que você passou um problema com seu filho, né? Que na época, com 4 anos de idade, ao ser diagnosticado com depressão pelo psiquiatra da época, receitou medicamentos de tarja preta. No entanto, depois de trocar o menino de escola algumas vezes, você não quis dar remédios para ele e resolveu deixar o trabalho para se dedicar ao filho. Alguns meses depois, 2 meses depois, você descobriu que a grande dificuldade dele era que ele era canhoto e não conseguia escrever direito com a mão direita. Como é que você interpreta essa história pela qual você passou, tendo ali a realidade do seu filho comprometida por uma série de discussões? Muito boa noite para você, Rosane. Boa noite. Rafael era canhoto, né? Ele é canhoto. E eles acham que ele foi obrigado a escrever com a mão direita, sendo canhoto. Isso aí gerou o que eles chamam de lateralidade forçada. E ele apresentava disgrafia, né? Ele não conseguia escrever e a letra dele não dava para compreender. Então, na escola havia uma pressão muito grande para que ele escrevesse e achavam que ele não sabia ler. E eu levei ele para um neurologista que fez um diagnóstico e disse que era para eu levar ele para um psicólogo, né? E para fazer também o tratamento de psicomotricidade. Só que na escola, com a pressão da escola, com a pressão dos tratamentos, ele começou a chorar muito. E eles me falaram que ele estava com quadro depressivo, né, que precisava tomar um remédio antidepressivo. Só que eu não aceitei esse diagnóstico e procurar outras alternativas. Por que você questionou esse... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Rosana. Vou fazer um parênteses para poder interpretar a sua fala. Por que você questionou o diagnóstico da depressão? Gostava de brincar. E era A gente está com um pouquinho, vou pedir para a produção restabelecer o contato com a Rosana. A gente está com um pouquinho de dificuldade de compreendê-la. É uma conversa via internet e às vezes a banda de uma das partes não está ali tão estável. Já já a gente vai voltar ao contato com a Rosana para poder ter ali dela seus esclarecimentos. Kátia, como é que você interpreta esse tipo de situação, pegando depois a opinião da Vânia, de uma mãe que estava ali lidando com o seu filho, tentando identificar, né, que é sempre uma questão muito delicada saber por onde começar a ouvir profissionais, mas ela questionou um diagnóstico. Sim. Até que ponto isso é comum? É claro que ouvir muitos profissionais faz parte da procura pela saúde da sua família. Acho muito saudável isso. Como é que você interpreta isso? Acho muito saudável, acho que os pais têm que ter muita informação, né? Devem sim sempre perguntar qualquer dúvida e o profissional tem que saber, ou pelo menos, se ele se propõe a atender determinados problemas, ele tem que ter um profundo conhecimento disso, né? Vânia, como é que você interpreta o caso da Rosana? Essa prática de impor a criança a escrita com a mão direita, infelizmente é uma prática comum. Só para você ter uma ideia, eu tive uma aluna que a professora batia no dedo dela, na mão dela e deformou a mão dela. É uma prática comum? É uma prática antiga. É uma informação curiosíssima. Então, assim, isso revela algumas, assim, não vamos generalizar, tomar muito cuidado com algumas colocações que a gente faz aqui, não vamos generalizar para todos os profissionais da área da educação, obviamente. Mas isso ainda existe essa compreensão de que a criança que não escreve com a mão direita, ela tem algum problema. Ela é uma criança anormal. Cientificamente, há algo a respeito? Não há nenhuma normalidade em ser canhoto, até onde eu saiba.
Vamos lá. Lógico que não. Então, isso mostra algumas questões, concepções de aprendizagem, concepções de saúde, de normalidade e anormalidade que estão veiculadas pela população, que são antigas, não é? E que geram esse tipo de transtorno na vida de sofrimento, vamos usar outro termo, de sofrimento Mitos e humilhação. E verdades, né? Vamos lá, mais perguntas aqui. Pergunta da Sabrina. Obrigado, Sabrina, pela sua participação. É possível traçar um limite entre um comportamento, entre aspas, normal de uma criança agitada, que esteja vivendo ali uma rotina que exija demais da sua idade, da sua idade, que é capaz de absorver, e o TDAH? Que relação vocês podem fazer com a pergunta da Sabrina? A gente pode traçar, sim, um diferencial. A gente primeiro vai ter que começar a fazer uma anamnese da situação, né? Conversar com os pais, conversar com a criança, analisar como é que é essa rotina e é possível a gente separar uma coisa da outra. Porque uma coisa que tem que ficar muito claro em relação ao TDAH é que não basta ser agitado, não basta ser desatento, não basta ser impulsivo. Tem que ter prejuízo na vida. Porque se não der prejuízo, é uma criança ativa. Dá para tangenciar esse prejuízo? Como é que você explicaria o que significa prejuízo nesse sentido? Prejuízo escolar, prejuízo nas suas relações familiares, nas suas relações com seus pares. Isso é muito nítido, é muito claro quando a gente vai fazer um diagnóstico de uma criança com TDAH. Mais perguntas aqui, Vânia. A Maria Honorato. Como se lida com uma criança que, além do TDAH, tem dislexia? Alguma recomendação inicial para este perfil? Bom, a dislexia é um transtorno de leitura e escrita, e que é dito como um transtorno de leitura e escrita também com origem neurológica. Eu gostaria de dizer que ela também não está comprovada cientificamente, ou seja, não há consenso no meio acadêmico entre neurologistas, psiquiatras, psicólogos da sua origem neurológica. Então, a pergunta que a gente faz é como diferenciar uma criança mal alfabetizada de uma criança com dislexia. Eu gostaria de colocar... Então, eu acho que a primeira coisa dela investigar são as práticas pedagógicas e a rotina de estudo dela e rotina de casa, de leitura e escrita, para ver o que está gerando a dificuldade da criança, porque no primeiro momento é uma dificuldade que a partir de um trabalho pedagógico de orientação é superada. Tem uma pergunta aqui do Marcos Ferreira, não sei se o Marcos, só para trazer uma pergunta nesse contexto, eu vou te passar a palavra, Kátia, porque tem a pergunta do Marcos Ferreira, que eu não sei se o Marcos é professor ou não, ele pode entrar no Facebook até opinar. Gostaria de saber como lidar com alunos com TDAH em sala de aula no que se refere às atividades, explicação de conteúdos, disciplina e avaliação. Eu queria pegar um gancho nisso que a Vânia falou, de que a dislexia não é cientificamente comprovada. Eu vou me permitir discordar um pouco, porque inclusive a dislexia é um transtorno muito antigo, já é conhecido há muito tempo, inclusive teve muito a ver com a formação da logopedia, transformação em fonoaudiologia, né? E que eram já profissionais que tratavam disso. Mas eu concordo inteiramente com essa questão, é preciso fazer uma avaliação da situação, né? E separar o que é um problema de alfabetização, qual é a situação da criança, se ela está sendo bem alfabetizada. Tanto que só se fecha um diagnóstico de dislexia na terceira série. Antiga terceira série, agora mudou, fica uma confusão danada, eu não gosto dessa mudança. Agora é 4º ano, doutora Kátia. Essa é uma outra discussão. Isso, pois é, isso, por quê? Porque justamente vai se avaliar todo o processo de alfabetização. Como é que é em casa, se ela tem estímulo. Agora, se tudo isso está dentro dos padrões e a criança ainda sofre, porque é disso que se trata, né? Do sofrimento daquela criança, daquela pessoa. Aí sim a gente vai partir para uma avaliação de uma causa orgânica. E o que o menino perguntou sobre o aluno, Marcos, olha só, Marcos, a gente tem várias estratégias que a gente procura passar para os professores, né? Porque são eles que estão lá na linha de frente, são eles que estão todo dia com aquela criança. E a gente supõe que um bom tratamento é um tratamento global. Você tem a medicação, você tem a orientação dos pais, você tem a orientação da escola e passa-se para os professores, quando a gente tem a felicidade de ter uma parceria com a escola, passa-se algumas estratégias, né, de como lidar com aqueles que são mais agitados, com aqueles que são mais desatentos. Existem estratégias que facilitam e ajudam. Nós conseguimos recuperar o contato com a Rosana. Vou pedir agora a gentileza de fazer novamente o contato com ela. Rosana,
Rosana, você agora nos escuta bem. Queria continuar ouvindo a sua história, né? Por que você foi contra a um diagnóstico de depressão de seu filho e procurou outro tratamento naquela época? Rosana, por favor. Porque eu conheço meu filho, eu vi que ele estava triste, devido a todas as pressões que ele estava sofrendo na escola, porque não aceitavam a diferença, não conseguia escrever. Então, eu percebi que quando eu contava a história, ele ficava mais feliz. Então, eu parei um tempo de trabalhar e fiquei com ele. A gente está tendo dificuldade de compreensão. Já sabia ler, dizia Rosana, que ele não sabia. Eu vou agradecer a sua participação, Rosana. Infelizmente, eu vou ter que interromper. Pedir ajuda aí para a produção para me ajudar. Passa para a Rosana, acho que ela não está nos escutando nesse momento, mas o público de casa está tendo dificuldade de entender. Infelizmente, hoje, nós não vamos poder contar com a participação via internet, porque a conexão não está estável. Nós agradecemos aí a participação da Rosana, peço para a produção fazer contato com ela e marcar uma oportunidade futura para essa entrevista. Vamos lá, vamos seguir. Por favor, Kátia, temos ainda alguns minutinhos antes de passar o bloco. Pois é, eu queria aproveitar só alguns dados, né, que ela deu, no sentido de continuar aquilo que eu estava falando. Os pais, eles têm o direito e eu diria até o dever de questionar, de saber o máximo possível sobre aquele assunto, de ouvir uma segunda, uma terceira opinião, né? Porque embora os transtornos psiquiátricos eles possam incidir a partir de idades muito tenras, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Né? Você tem que ter uma firmeza muito grande, um conhecimento grande para você fazer um diagnóstico dessa monta, por exemplo, um diagnóstico de depressão aos 4 anos. Né? Então, os pais precisam ler, precisam se informar e devem perguntar sempre. Participação aqui da Beatriz de Paula Souza, ela que também é psicóloga no Instituto de Psicologia da USP. Olha, já recebi em mais de 10 anos diversas crianças diagnosticadas como TDAH. Ao ler laudos e como foram feitos, nunca encontrei nenhum que fizesse uma avaliação das condições de ensino, se são adequadas ou não para aquela criança, se há bullying, de dinâmica familiar, de questões sociais, como racismo e outras. Ao fazer essas investigações, nenhum diagnóstico de TDAH, como relata aqui a Beatriz, se sustentou. Deixar essa provocação aqui para o segundo bloco, vou voltar com esse comentário da Beatriz para a gente poder falar um pouquinho das dinâmicas da escola. Já eu começo o segundo bloco com a palavra de vocês. Deixar aqui o convite para vocês acessarem o facebook.com, tá aí na tela com vocês, ó, facebook.com/canal Futuro Oficial. Acessem esse post e deixem os seus comentários. Tem muita gente aqui comentando, muita gente curtindo. Envie a sua pergunta para a gente, que no próximo bloco a gente responde. Sala Debate faz um intervalo rápido e volta já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite falando sobre o tema transtornos psiquiátricos infantis. Você de casa é sempre nosso convidado para participar. Envie perguntas e comentários pelas redes sociais, acesse aí o Twitter e o Facebook e deixe o seu comentário. Estamos aqui com a Kátia Beatriz Correia Silva, ela que é psiquiatra, e com a Vânia Calado, psicóloga, debatendo conosco o uso de alguns medicamentos de tarja preta e a relação de famílias com alguns transtornos relacionados às suas crianças. Vamos então às ruas do Rio de Janeiro. Nossa equipe foi ouvir um pouco da população carioca a respeito de algumas situações sobre esse assunto. Vamos ver. A Organização Mundial da Saúde divulgou que cresce cada vez mais o uso infantil de medicamentos tarja preta para transtornos psiquiátricos. Por isso a gente veio nas ruas do Rio para saber o que os pais acham sobre o assunto. Eu estou aqui com a Betânia, mãe do Danilo e da Larissa, e ela já passou por essa situação. Conta pra gente, como é que foi, Betânia? Eu busquei um profissional neurologista pediátrico, foram 2. A primeira prescreveu um medicamento tarja preta. Não satisfeita, não segura, eu procurei o segundo profissional que diagnosticou enxaqueca. E aí prescreveu dieta, cortou alguns alimentos com corantes, queijos amarelos, e aí resolveu. Em certos casos, eu acho desnecessário, né? Porque tem crianças que são ativas mesmo, né? Os pais têm que saber lidar com a criança assim, que é superativa, entendeu?
por exemplo, levar para fazer alguma atividade física. Cresce o número de crianças usando remédios de tarja preta no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Eu acho que as pessoas estão tendendo a dar remédio em vez de cuidar, de conversar, de buscar outras alternativas. Eu tenho amigos que evitaram o uso de remédios para os filhos e, por exemplo, trocaram de escola para um método didático diferente que pusesse a criança numa situação mais confortável para ela. Qual a opinião do senhor sobre a medicação de tarja preta para crianças e adolescentes? Se houver a necessidade de fato, né? Eu acho válido, auxilia no tratamento. Na opinião do senhor, quais seriam os riscos? Da medicação? O excesso, a automedicação, sabe? E, por outro lado, a não medicação, sabe? Se você fizer o que foi prescrito, e lógico o acompanhamento, você tem que olhar seu filho e ver, sabe? Se está havendo algum efeito, se está havendo melhora, né? Caso contrário? Interrompe, procura outro médico ou procura métodos alternativos. Mas a atenção do pai tem que ser mais importante do que a atenção do médico, né? Tá aí, muito bem. Talvez esse último depoimento esclareça muito do que realmente está aí descrito na realidade, né? Vânia, trazer para você aquela pergunta do bloco anterior, da Beatriz de Souza, psicóloga, que ali não vê relação entre o diagnóstico de TDAH com as rotinas da escola, algumas coisas que não estão nos laudos. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vejo a mesma coisa no trabalho que eu desenvolvo em Natal. Os profissionais da saúde e dentre esses profissionais eu incluo a minha própria categoria da psicologia, desconhece o poder, né, da inserção na escola, da rotina da escola, das práticas pedagógicas, na produção de sofrimento e de comportamentos muitas vezes interpretados e compreendidos como TDAH. Não sabem nem como investigar isso, não sabem que perguntas fazer, como entrar em contato. E não é só entrar em contato, falar por telefone. É muito importante ir até a escola, entrar na sala de aula, conversar com vários profissionais, resgatar a história escolar dessa criança. Quantas escolas ela frequentou, por exemplo? Eu recebi uma jovem com o diagnóstico de TDAH e dislexia, e no período de alfabetização dela, primeiro e segundo ano, ela tinha mudado de escola 6 vezes. E a pergunta sobre a trajetória escolar dela não foi considerada nem pelo psicólogo da unidade básica de saúde, nem pelo neuropediatra. Então, esse é um problema, de fato, de formação dos profissionais da área da saúde. É um problema também que eu digo, volto de novo à discussão sobre a medicalização da vida e da educação, em que eu compreendo que os problemas relacionados à aprendizagem e comportamento na escola são apenas de origem orgânica. Kátia. Eu queria aproveitar um gancho que a Vânia falou sobre... Os laudos relacionados à escola. Não, mas primeiro, antes disso, sobre a questão de que profissional você vai procurar. O que eu tenho ouvido é que sempre as pessoas vão a neurologistas, a neuropediatras. Acontece que o profissional, o especialista que cuida de comportamento é o psiquiatra. E nós não temos esse encaminhamento feito adequadamente por conta de um problema de preconceito muito grande em relação ao psiquiatra. Se uma professora, por exemplo, identifica uma dificuldade que não seja da escola, que seja realmente daquela criança, e chama a família e coloca para a família, olha, vamos procurar, vamos ver o que está acontecendo. Por que vocês não podem procurar um psiquiatra? A família se ofende, geralmente. Né? Você concorda, Vânia, com esse tipo de comentário? Eu concordo que a psiquiatria também estude a questão do comportamento, mas não é só a psiquiatria, existem outras áreas, em todos os profissionais. Entre cada tipo profissional há referenciais teóricos, políticos, ideológicos que vão... só em relação à parte da medicina. Que vão alterar. Então, a psicologia faz isso também, a terapia ocupacional também faz, a fonoaudiologia também faz. Eu estou falando da minha área, né, em relação à medicina, nós temos esse preconceito onde as pessoas procuram um neurologista e não um psiquiatra. O neurologista, na sua formação, ele não tem esse treinamento em comportamento. Então, isso é uma primeira coisa. E uma outra coisa em relação à escola, laudo, né, dado pela escola, é que, às vezes, né, muitas vezes, a gente procura a escola e a gente não tem esse retorno. Né? É bom quando a gente consegue ter um diálogo, né? Aí é uma coisa
muito boa, porque aí a coisa flui. Mas dificilmente, pelo menos aqui no Rio, dificilmente a gente tem um trabalho conjunto. Bom, vamos aproveitar esse assunto agora para trazer mais uma convidada para este programa, a Samanta Farias, ela que é psicóloga e orientadora educacional do Colégio São Bento, aqui no Rio de Janeiro. Samanta, muito boa noite para você, muito obrigado pela participação no programa de hoje, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Samanta, a gente está acompanhando aqui, discutindo justamente em cima da relação de professores com a identificação de alguns transtornos na vida de crianças e adolescentes, a relação desses profissionais da escola com profissionais da área médica, com as famílias. E aqui no estúdio o debate estava girando justamente em cima disso, né? Na relação dos profissionais de saúde com os profissionais da escola. Como é que é a realidade do Colégio São Bento aqui no Rio de Janeiro? O que você pode esclarecer para a gente sobre esse assunto? Olha, o Colégio de São Bento firma sempre uma parceria com os profissionais, porque nós acreditamos que dará uma melhor qualidade de aprendizagem para os nossos meninos. Então, o contato sempre permanente, até porque muitas coisas ao longo da caminhada desse menino muda, ele amadurece, ou então algum professor também muda, algum aspecto da vida dele muda, então a medicação tem que ser alterada, ou então alguma estratégia deve ser também, de alguma maneira haver um manejo. Então o colégio tem que estar sempre em contato com esses profissionais. Isso a gente faz sim, com certeza. O que você tem a dizer, Samanta, sobre a realidade do São Bento, né? Talvez pessoas de outras partes do Brasil não conheçam a fundo a realidade do colégio, que lida só com meninos, na relação com esse tipo de transtorno. Que relação você pode passar para o público brasileiro que está aí querendo mais informações? Como é que a experiência do São Bento pode ser avaliada? O transtorno de déficit de atenção acontece em qualquer contexto, né? Em qualquer colégio, seja ele misto ou só de meninos. Enfim, lá no São Bento existe, sim, vários casos, não só o transtorno de déficit de atenção, como a dislexia, nós temos o DEL, nós temos distúrbio de processamento auditivo, e a gente procura sempre orientar os professores que, ao identificar alguma coisa que foge daquele padrão, né, vamos colocar bem entre aspas, identifique isso e chame a orientação educacional que trabalha, esse setor trabalha junto, corpo a corpo, com o aluno, com os professores. A partir daí, né, como é que a gente faz? A gente cria estratégias com esses professores para que a gente possa, dentro da própria escola, poder, de alguma forma, auxiliar esse aluno. Então, estratégias dentro da sala de aula, dentro do colégio, e se alguma coisa a gente não puder auxiliar esse aluno, se em algum momento a gente não puder auxiliar, aí sim a gente vai fazer um encaminhamento externo. Mas antes disso, a orientação educacional funciona como um observador permanente, um ouvinte. Então a gente vê esse menino no almoço, eles ficam o dia inteiro na escola, os meninos... o horário é integral, então nós participamos dos almoços, nós vamos aos recreios, em vários momentos, para que a gente também possa criar dentro da escola estratégias de auxílio desses alunos. Aí, se por acaso a gente, de alguma maneira, perceber que não estamos ajudando, a gente faz o encaminhamento ao especialista. Vou pedir para a Samanta continuar na internet conosco, que eu vou trazer um pouco das suas considerações aqui para o estúdio e já volto a você. Kátia, Lígia de Souza, gostaria que você falasse um pouco sobre a recomendação expressa na bula da Ritalina para que o medicamento seja suspenso nos finais de semana e férias escolares. Não é estranho, por exemplo, já que se trata de uma doença neurológica? Fica aqui difícil entender os contextos da afirmação da Lígia, mas faz sentido para você? Não, faz todo sentido. Então, por favor, esclarecimentos para o público. Infelizmente, as bulas são escritas para que os laboratórios se defendam dos tribunais, né? Então, tem muita informação ali que não é exatamente o que a gente tem no dia a dia. E ela observou muito bem, se o transtorno é um transtorno neurobiológico, como miopia, por exemplo, como diabetes, você não é míope de segunda a sexta, de 8 às 5. Né? Então, não faz muito sentido realmente você suspender a medicação no fim de semana. A menos que, né, você tenha uma síndrome muito leve,
E isso acontece porque o TDAH é um transtorno dimensional, né? Ele pode ser leve, um pouco mais forte, enfim. E você também tem que ver o contexto em que essa pessoa está no fim de semana. Ela vai precisar de prestar muita atenção, ela vai ser muito demandada. Então, todas essas coisas têm que ser avaliadas. Mas, de forma geral, né, não se justifica suspender a medicação. Mas existem casos, sim, em que a gente pode fazer isso. Por favor, Vânia. Essa colocação da Lígia, ela é muito interessante porque os dados que nós não conseguimos colocar aqui dos gráficos da nota técnica produzida pelo Fórum sobre medicalização da educação da sociedade revelam que o consumo ele varia muito. É muito mais intenso no segundo semestre, entre agosto e novembro, caindo drasticamente em dezembro e em janeiro, retomando aos poucos em fevereiro e volta ao ciclo. O que isso quer dizer? Isso significa que quando as dificuldades escolares se intensificam, os profissionais da saúde são mais procurados, as avaliações são feitas com mais frequência e a prescrição do remédio é feita com mais frequência. Então, as famílias fazem uso disso com mais frequência. Isso em que faixa etária você pode trazer esses esclarecimentos? A gente está tentando falar aqui de crianças e adolescentes. De 7 a 17 anos. De 7 a 17 anos. Só que tem profissionais que, apesar de não ser recomendado, estão prescrevendo sim a Ritalina para crianças mais novas do que 6 anos. Isso está acontecendo, tem estudos europeus que estão tentando viabilizar isso, norte-americanos e europeus que estão tentando defender isso daí. Né? Isso também é uma grande controvérsia. E só para te colocar mais uma questão para nós refletirmos, é que a Ritalina, né, porque existem três tipos, né? Aquela que é que o pico no organismo é mais curto, de curta duração, isso, obrigada, doutora Kátia. Ela é dada na hora de ir para a escola e tem escolas que falam assim, mãe ou pai, pode deixar a Ritalina aqui comigo, que eu vou deixar a etiquetinha do seu filho, do nome do seu filho, que eu dou na hora que ele chega e em casa a senhora não precisa dar, não sei se a senhora queira dar. Não, porque aí ele fica bonitinho, comportadinho aqui, faz atividades, não dá trabalho. Não, essa criança aprende? Não, essa criança fica quieta. Eu, sim, conheço dezenas de escolas que fazem isso. Eu queria responder isso. Por favor. Veja bem, o uso errôneo, o uso equivocado não significa que a doença não exista, que ela não deva ser tratada. Eu acho que isso que a Vânia trouxe existe, sim, infelizmente, né? Alguns pais e algumas escolas podem fazer um uso inadequado, né? Mas isso não quer dizer que o transtorno não existe. Ele está sendo mal diagnosticado, mal tratado, mal encaminhado. E muitas vezes aquela criança nem tem TDAH, né? E outra coisa também, essa coisa de estar no segundo semestre, né? Aparece mais o uso e nas férias desaparece, o que acontece? Muitas famílias não estão realmente querendo tratar, elas estão só querendo se livrar, mas não que a criança não tenha. Mas corre-se no segundo semestre, porque não pode repetir ano, tem que ter recuperação, e das férias eles não querem prestar atenção. Então, está havendo um mau uso e um uso inadequado, mas isso não quer dizer que o transtorno não existe. Deixa eu trazer a opinião da Samanta, né, que está aí com o segundo semestre batendo a porta, saber se essa é uma realidade do São Bento, se isso faz sentido para você, Samanta. Essa questão de ter os índices aumentados no segundo semestre por conta da necessidade de fechar o ano, da ansiedade de prestar exames. Isso de fato acontece no contexto da escola onde você trabalha? Sim, acontece. Com certeza é o que a gente verifica de agosto em diante até o final do ano. Inclusive, alunos que vão prestar vestibular também, eles tomam no dia anterior à prova. Isso acontece para sustentar a atenção. Eles fazem isso sim. E aí a gente tem mais perguntas aqui chegando pelo Facebook, Samanta, sobre uma substância chamada Venvanse, né, estimulante, conhecido como pílula da boa nota. Como é que você lida com esse tipo de trabalho? As perguntas vão chegando aqui pelo Facebook. Samanta, por favor. O Venvanse é como a Ritalina e o Concerta, né, o metilfenidato, que está aí explodindo nas escolas de uma maneira incontrolável. Infelizmente é isso que a doutora Kátia falou e a Vânia também. O que a gente assiste atônitos são várias crianças
tomando essa medicação sem ter a necessidade, Sim, né? isso E a gente vê, eu acredito muito que em alguns casos esses sintomas desse transtorno, ele vem como comorbidade, por exemplo, com uma dislexia. E aí uma Ritalina ou um Concerta, um Venvanse não vai dar jeito de uma dislexia, mas ele perde atenção porque ele não está entendendo nada. Sim, exatamente. Ou porque tem um distúrbio no processamento auditivo. Então tudo isso tem que ter uma equipe multidisciplinar aí de pano de fundo, cuidando desse menino. É uma equipe que possa avaliar e fazer um acerto nessa medicação, porque é complicado. Eu assisto isso, sim, e às vezes a gente vê os meninos sofrendo por conta disso. É comum no ambiente em que você trabalha, Samantha, perceber a transferência de alunos por conta disso? Transferência... Você já perdeu estudantes por conta de algum transtorno que vocês não conseguiram, junto com os profissionais da área médica, lidar com a situação e ele teve que sair da escola, ou perceberam que ele tomou a decisão junto com a família de sair da escola por ações associadas a esse contexto ou não? Não, com relação a isso, não. De medicação a gente sempre tenta realmente auxiliar o aluno e sempre trabalhar com a família e com os terapeutas ou os médicos fora da escola. Vamos lá, facebook.com, Kátia, Vânia, Samantha. Meu filho tem lesão cerebral grave acometendo metade do seu cérebro, né? A Keila faz essa pergunta aqui pelo Facebook. Ele tem 6 anos de idade e já está alfabetizado. Eu sou aluna de pedagogia e coloquei todas as técnicas em prática com ele e deu certo. Acho que as crianças deveriam ser mais estimuladas. Afinal, levei quase 2 anos para que meu filho aprendesse as vogais, mas depois ele acabou deslanchando. Comentário aí da Keila, como é que vocês interpretam esse tipo de fala? Vânia, por favor. Eu acho que o comentário dela foi perfeito. Eu acho que as crianças precisam de alguns direitos fundamentais garantidos, como, por exemplo, educação de qualidade e saúde de qualidade. O que ela garantiu ao filho dela foi uma educação de qualidade. Então, sim, todos somos capazes de aprender, mas não aprendemos no mesmo ritmo e da mesma forma. E as salas de aula, elas exigem uma homogeneidade no ritmo e na forma de aprendizado. Então, a gente tem que repensar. São profissionais muito qualificados, que estudam, que têm titulação, que fazem pesquisas, mas o que a gente precisa repensar é essa sala de aula. E aí eu deixo a dica para o professor que perguntou como lidar com uma turma de alunos com TDAH, do primeiro bloco. Marcos Ferreira. Primeiro, eu acho complicado ter uma turma de alunos com TDAH. Agora, assim, apesar de ser muito complicado, eu já recebi uma professora procurando assessoria, porque ela tinha uma turma de primeiro ano de ensino fundamental, são crianças de 6 anos, 15 crianças, para ela, todas tinham TDAH. E aí eu perguntei para ela como era o trabalho que ela desenvolvia, uma professora muito jovem. E ela dizia que dava aula expositiva. Então, vocês imaginem uma aula expositiva, 4 horas de aula expositiva para crianças. Aula de cuspe e giz. E aí eu perguntei, e em algum momento eles ficavam quietos? Eles ficam quietos? Claro, quando eu dou horário livre de brincadeira. Falei, e por que você não usa atividades mais lúdicas, participativas, em que eles constroem e interagem como que é proposto? Aí ela não soube responder. Então, assim, eu não estou dizendo que esse professor não use isso. Isso é um episódio e tal, estamos falando da professora mais jovem. Só como exemplo, mas o que a gente tem que repensar, podemos ser muito bem formados, mas a gente tem que repensar nossas práticas pedagógicas, a relação que a gente estabelece com os alunos. Questões que não foram colocadas aqui, por exemplo, questões de gênero na relação professor-aluno. Por que meninos são os que mais alimentam as estatísticas de dificuldade de aprendizagem e transtornos? Por exemplo, TDAH são os meninos. Samantha, alguma consideração a respeito deste comentário da Vânia, relacionando a questão do TDAH à questão de gênero? Realmente os meninos apresentam maior, né, nas pesquisas, né, os meninos são mais hiperativos, né? Dizem que as meninas são mais desatentas e os meninos mais hiperativos. E, enfim, vou trazer aqui para a Kátia, ver se complementa a sua consideração. Kátia, o que você tem a dizer? Olha, normalmente a gente tem realmente... O TDAH tem 3 tipos, né? O misto, onde esses 3 sintomas estão presentes, o predominantemente hiperativo impulsivo, onde há a predominância da agitação e da impulsividade, e o predominantemente desatento.
Estatisticamente, a gente observa que na infância, né, os meninos realmente, eles têm mais esse tipo predominantemente hiperativo impulsivo ou misto. E realmente as meninas têm um índice maior de desatenção. Só que isso vai evoluindo, né, e na adolescência e na idade adulta isso já está 1 para 1. Mas isso acontece mesmo na idade. Não quer dizer que uma menina não possa ser agitada ou que um menino não possa ser desatento, não tem nada a ver. É só uma questão de quantidade e aquela questão mais básica, né? Quem incomoda é quem faz bagunça. Aquele quietinho, desatento, aqui tem um comentário do Alisson Moreira, ele é professor, Kátia, ele fala o seguinte, olha, sou professor de música e tenho um aluno que faz uso da Ritalina. O que percebo no comportamento do meu aluno é que ele fica meio travado, como se fosse um zumbi nos dias em que ele faz uso do medicamento. No dia em que o aluno não usa, percebo uma agitação maior, porém, uma facilidade maior em exercer a atividade musical. E aí vem a pergunta, existe esse paralelo da criança ficar parada com o medicamento, mas ter dificuldade em absorver o conteúdo? Existe esse paralelo e justamente por isso o diagnóstico tem que ser muito criterioso e a indicação da medicação também. Muitas vezes a gente tem subdoses ou muitas vezes a gente tem uma dose que está exagerada, que não precisaria ser daquela forma, né? Então isso também tem que ser tem que ter uma regulação fina aí, mas realmente no primeiro momento, na primeira hora da medicação, a criança fica mais concentrada, fica mais parada, mas isso não impede que ela aprenda. Posso comentar? Por favor, Vânia. O que esse professor colocou chama síndrome do zumbi-like, o efeito zumbi-like, né? Que é colocado, inclusive em bulas, isso está explicado. Né? E muitas crianças e adolescentes acabam parando o uso. Por conta própria, às vezes até escondido dos pais, porque eles se sentem aprisionados, se sentem apáticos, né? Sem vontade, sem desejo. Né? E aí depende até da idade da criança, do adolescente, de ter discernimento para tomar essa decisão. Né? Adolescentes, isso costuma ser mais comum em adolescência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a dose está sendo mal indicada. Mal indicada. O Guia Americano de Saúde Mental considera, em algumas discussões, a birra infantil e a comilança, pelo menos considerou em algumas circunstâncias. Queria ter a sua posição sobre esse assunto. Né? Já se discutiu na concepção do Guia Americano de Saúde Mental até birra infantil e comilança compulsiva como distúrbios. Que reflexão, Kátia e Vânia, a gente pode fazer de uma simples fase como essa, de um guia, né, que serve como base para muitos profissionais, ter esse tipo de discussão para prescrever as atitudes de profissionais? Você está falando do DSM, né, que é um índice classificatório. Exato. Ele é mais usado na pesquisa, né, e para que os profissionais de vários países possam conversar e saber que estão falando da mesma coisa. Ele tem seus exageros, né? Ele tem coisas exageradas, como achar que uma simples birra pode ser uma doença ou que a criança está comendo demais possa ser uma doença. Isso tem que ser observado ao longo do tempo, né? Não é um episódio de birra ou um episódio de comilança. Você tem que observar... Mas a ponto de servir de base de uma discussão de profissionais que concebem um guia como esse é porque já tem uma linha histórica ali que justificou essa discussão. Não entraria em debate se não tivesse uma linha histórica, não? Como assim uma linha histórica? Se não entraria em debate se fosse uma discussão que surgiu ontem. Essa discussão já deve estar acontecendo há mais tempo. Olha, eu acho que ela não é tão longa assim, não. Eu acho que ela está se especializando, né, ao longo do tempo e está começando a pegar detalhes da vida, né, normal, da vida comum, tentando talvez até patologizar uma coisa que não é patológica. Mas às vezes, só um instantinho, deixa eu completar, mas às vezes... aquilo que a gente interpreta como birra é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, ou quando a criança come exageradamente, também pode ser um sinal de um distúrbio de bulimia. Vânia, o que você tem a dizer? Essa discussão, essas críticas sobre o DSM, elas são verdadeiras, né? Elas existem há décadas, desde que o DSM surgiu, no século passado. E com o DSM-5, elas estão mais acirradas. Então, assim, ele praticamente dobrou de tamanho, né? Não em termos de quantidade de transtornos listados, mas em critérios diagnósticos, listagens, enfim. E aí está dentro daquela discussão que eu falei para vocês, da medicalização da vida, de você transformar comportamentos que são da infância, que são da adolescência. Né? A gente não falou aqui do transtorno opositor desafiador.
que é típico da adolescência, que é diagnosticado na adolescência, né? Como algo orgânico também. Né? Então, você transforma um comportamento num transtorno, ou seja, você controla o comportamento. Eu não quero aquele comportamento desejado e eu transformo numa doença orgânica. Né? Eu acho que a gente tem que ver isso com um certo cuidado. Existe isso sim, a gente pode estar exagerando em avaliar algumas coisas, mas isso não quer dizer que o transtorno positivo desafiador não existe. E ele não é diagnosticado na adolescência, a gente diagnostica até na infância. Na infância. E é tudo uma questão de olhar, tudo uma questão de critério, né? Pode-se ter esse olhar exagerado, tentando adoecer tudo, mas isso não impede de que exista realmente o transtorno positivo desafiador e que existam situações em que a gente vai ter que intervir, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, as coisas não são mutuamente excludentes, né? O que tem que ter é que os profissionais têm que ter muito critério, olhar com muita calma para poder avaliar isso de forma adequada. A gente está acabando com o tempo do programa. Eu vou agradecer rapidamente a participação da Samantha pela internet. Samantha, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Samantha Farias, psicóloga e orientadora educacional do Colégio São Bento aqui no Rio de Janeiro. Até uma próxima oportunidade, Samantha. Obrigada, eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai trazer aqui uma última pergunta antes das considerações finais. Eu peço para vocês serem rápidos só na reflexão, para a gente não deixar de fazer essa pergunta. A Éricas, não sei se o nome é assim que se pronuncia, por que é tão difícil achar médicos brasileiros que tratem desatenção de crianças com suplementos nutricionais de ômega, por exemplo, óleo de peixe e também bioflavonoides? Se é que eu coloquei aqui a palavra correta. Uma realidade em países europeus, né? Isso já é lá. Será que a América Latina seria um refúgio para medicamentos como a Ritalina, por exemplo? Alguma consideração a respeito dessa frase em pouquíssimas palavras, não é que a gente não consiga tratar com suplementos. É que não existem, pelo menos a nível de pesquisa, né, não existe ainda uma comprovação de que essas medicações realmente dão esse resultado. Não se impede de usá-las, mas a gente não tem essa comprovação cientificamente de que elas fazem esse efeito que a gente gostaria que fizesse. Vânia, suas considerações finais no programa de hoje. Muito obrigado pela presença. Uma boa noite. Por favor. Eu só gostaria de dizer que a atenção, ela não é só um resultado de algo orgânico, ela também é uma capacidade, uma função psicológica superior que ela é desenvolvida, ela é aprendida a partir da sua inserção no meio cultural, a partir da educação, a partir das relações estabelecidas. Então, essa reflexão precisa ser trazida para essa discussão. Então, essa pergunta sobre ômega 3 ou medicamentos mais naturais vai no mesmo sentido da discussão da medicalização da vida e da educação. Vânia Calado, psicóloga, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Kátia Beatriz Correia Silva, psiquiatra, muito obrigado pela participação. Deixo aqui um convite para vocês duas. Eu vou colocar na tela agora a página do Canal Futura no Facebook para agradecer também os internautas que participaram conosco, deixaram aí uma quantidade imensa de perguntas, comentários, dúvidas. A gente não tem como responder todas nesse momento, mas deixo aqui o convite para a Vânia e para a Kátia, se quiserem entrar no perfil do canalfutura.com, facebook.com/Canal Futura Oficial, procurar por esse post e deixar lá alguns comentários para alguns dos nossos internautas. Será de muito bom grado. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito bem, a você de casa, meu muito obrigado também. O Sala Debate reprisa aos domingos, às 9 da noite e permanece para sua consulta no site do canal futura.org.br e no YouTube também. Até a semana que vem. Um beijo e boa noite.